Oi pessoal, claro, como vocês podem ver no título do vídeo, hoje a gente vai conversar sobre jejum intermitente. Para quem não conhece o que é, vai ver que é algo fantástico que a gente pode usar sempre em nosso favor. Tanto isso a gente pode usar por um determinado período, como você pode fazer como eu e a minha esposa fazemos, por exemplo, e muitas pessoas fazem, ter o jejum intermitente como estilo de vida. Então, ou seja, os 365 dias do ano, eu e a minha esposa fazemos o jejum intermitente. Primeiro, vamos entender o conceito básico de jejum intermitente, o que é. Você vai ficar um determinado período em jejum. Basicamente é isso. A primeira forte razão que eu dou para todos vocês que estão assistindo esse vídeo para praticarem o jejum intermitente está relacionado a isso aqui: aumento do GH até 30% em jejum. Para quem não sabe o que é GH, o GH ele é o hormônio do crescimento. Então a gente precisa de GH para tudo, para crescer cabelo, crescer unha, recuperação de uma lesão. Para tudo a gente precisa de GH. Quando a gente está usando um protocolo de jejum, nesse período que a gente está em jejum, o GH ele chega a ter uma elevação de até 30%. Agora a gente precisa entender em que situação a gente pode dizer que alguém está em jejum. Em primeiro lugar, a partir de um período de 3 horas sem alimentar-se, a pessoa começa a entrar em um estado de jejum. Ah, então no jejum eu não posso tomar nem água. Não é isso. No período de jejum, você priva o seu corpo de macro e de micronutrientes. Ou seja, no período de jejum você não ingere proteína, não ingere carboidrato, não ingere gordura, não ingere micronutriente nenhum. Por exemplo, um suco de laranja que você toma e que nele você vai ter fibra e vitamina C, que é micronutriente. Se você toma um suco de laranja, você quebra o jejum. Então, o que é que não quebra o jejum? A gente tomar bastante água. E no decorrer desse vídeo a gente vai explicar por que a gente precisa tomar bastante água quando está em jejum. Outra que a gente não quebra o jejum: chá. A gente pode tomar chá à vontade que não vai quebrar jejum. Então, basicamente, a gente não pode se alimentar durante o jejum. Porém, é muito importante que fique claro isso. Você não pode simplesmente chegar e dizer que você pode tomar líquido no jejum. Porque, como eu disse, se você ingerir algum carboidrato e, por exemplo, você vai tomar um suco de maçã, ali tem carboidrato, ali tem fibra, então você quebrou seu jejum. Então uma garantia que você vai ter que não vai quebrar o jejum é o quê? Ingestão de água. Isso é o jejum. Então, duas coisas já que a gente fez: entender o que é o jejum, e o primeiro benefício que a gente tem quando a gente faz jejum é a elevação do GH. Mas você pode elevar ainda mais a produção desse GH você acrescentando glutamina. O que foi que eu disse? Que você não pode ingerir micronutrientes na forma de alimentos, porque você quebra o jejum. Mas você pode ingerir um micronutriente isolado na forma de suplemento, por exemplo, alguns micronutrientes. Então, por exemplo, quando você, no seu jejum, você acrescenta a glutamina, o seu GH ele chega a sofrer uma elevação de até 50%. O que é glutamina? Glutamina é um aminoácido não essencial, ou seja, é um aminoácido que o nosso corpo precisa e produz. Ou seja, glutamina não é micronutriente, é um aminoácido não essencial. Porém, é um aminoácido que você ingerindo ele, você não vai quebrar o seu jejum. Diferentemente, por exemplo, de BCAA, né?
BCAA é um conjunto de basicamente 3 aminoácidos, né? Leucina, isoleucina e valina. Se no período de jejum você ingere BCAA, você vai quebrar o jejum. Esses 3 aminoácidos são aminoácidos essenciais. Portanto, nosso corpo não produz. Com o seguinte detalhe: você pode substituir isso aqui por vitamina C. Por quê? Quando você ingere a vitamina C, o que é que a vitamina C faz? Ela garante que a sua produção de glutamina ela esteja sempre em cima. Para quem não sabe, a glutamina ela é a responsável pela manutenção do nosso sistema imunológico. Então, se a sua glutamina cai, você adoece. Então, uma forma da gente garantir que o nosso sistema imunológico sempre esteja em ordem, portanto manter a glutamina alta, é o quê? A gente ingerir vitamina C. Tá bom? Então, você pode ingerir a vitamina C no seu período de jejum. Como é que começou esse negócio de jejum intermitente? Agora que vocês já sabem o que é jejum, vocês vão começar a entender o que é o jejum intermitente. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui no vídeo é o Ori Hofmekler. Ele é um pesquisador americano que, num determinado momento, a Marinha dos Estados Unidos procurou o Ori Hofmekler com a seguinte proposição: que ele desenvolvesse um protocolo para os Navy SEALs, que é uma tropa de elite da Marinha dos Estados Unidos. A proposta era o seguinte: que ele desenvolvesse o protocolo para os Navy SEALs para que eles aumentassem a eficiência deles em combate. Por uma questão óbvia, os Navy SEALs, por serem uma tropa de elite, eles têm que ter máxima eficiência. O que foi que o Ori Hofmekler ele fez? Ele começou a fazer uma pesquisa sobre exércitos que na história do mundo apresentaram também essa máxima eficiência. Ele chegou aos minoicos ou minuanos, né? E ele observava o seguinte, duas coisas interessantes: que os minoicos eles faziam apenas uma única refeição por dia. Eles passavam o dia treinando em jejum. Então eles faziam todas as atividades deles e eles só comiam à noite, normalmente um prato cozido, e onde tinha basicamente muita carne e gordura animal. Guardem bem isso. Depois dos minoicos, nesse estudo, nessa pesquisa do Ori Hofmekler, ele chegou a exércitos como o de Esparta, por exemplo. E o exército de Esparta era basicamente a mesma coisa. Treinava durante o dia todo, em jejum, e comia ao final do dia. E ele percebeu o seguinte, que todos esses exércitos, que foram grandes exércitos na sua época, eles seguiam esse protocolo de fazer apenas uma refeição por dia. E claro, também refeição à base de muita proteína e gordura animal. Ele chegou também aos romanos. E aí você pode fazer a seguinte indagação: mas a cultura que a gente tem de comer de manhã, comer, lanchar, almoçar, lanche da tarde, jantar, isso aí a gente não trouxe dos romanos? Sim, nós trouxemos dos romanos realmente, de fato, esse hábito de comer várias vezes por dia. E não só isso, né? Tomar banho, higiene, enfim. A gente trouxe realmente isso dos romanos. Só que o exército romano ele não tinha esse tipo de rotina alimentar. Porque nessa época já se sabia dos benefícios de você fazer uma refeição ao dia. Aí você pode agora fazer uma outra pergunta: mas a gente não aprende que o café da manhã é a principal refeição do dia,
Já aconteceu comigo de eu inventar de treinar de manhã, não sei, correr, fazer musculação, não importa. Já aconteceu de treinar de manhã e me sentir mal, ter que comer alguma coisa. Desculpa, mas você aprendeu errado. Você já pensou um Navy SEAL em manobra ou mesmo em campo de batalha e ele desmaiar no meio do combate porque não tomou café da manhã? Não tem sentido nenhum. Eu repito, é porque as pessoas foram ensinadas de maneira errada. Vocês querem ver uma coisa? A pessoa diz assim: breakfast é café da manhã. Break é quebrar. Sabe o que é fast? É jejum. Então, na realidade, breakfast significa quebrar o jejum. Breakfast é uma expressão que passou a significar café da manhã por mau uso das pessoas. Mas breakfast é quebrar o jejum. Então, por exemplo, se você faz uma estratégia de jejum intermitente, onde a sua primeira refeição do dia vai ser o almoço, então seu breakfast é o almoço. Porque vai ser com o almoço que você está quebrando seu jejum. E essa questão que eu falei, da pessoa passar mal, tal, a hipoglicemia, tal, o que acontece é o seguinte: as pessoas são viciadas em carboidratos. E a gente sabe muito bem, hoje em dia, ou pelo menos as pessoas deveriam saber, porque tem meios para saber disso, o mal que faz a gente na nossa pirâmide alimentar ter como a base da pirâmide alimentar a maior parte dos alimentos que a gente ingere ser basicamente carboidrato. Esse passar mal que algumas pessoas sentem quando vão fazer uma atividade física pela manhã em jejum é decorrente de uma hipoglicemia que tem origem nisso que eu chamo de vício em carboidrato. Alguém pode fazer a seguinte pergunta: mas qual é a base que você usa para estar alegando tudo isso que você está alegando? Eu gosto sempre de me basear em fatos científicos, em estudos científicos. Eu não gosto de achismo. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns estudos que vão servir para corroborar tudo isso que eu estou falando aqui. Mas tem algo que eu reservei agora para vocês, né? Para ilustrar tudo isso que a gente está falando também. Diretrizes de alimentação saudável no Reino Unido. Isso aqui foi publicado em 2016. Isso que eu vou mostrar aqui para vocês foi publicado em 2016. Isso aqui é o que se pratica no Reino Unido em termos de nutrição. Isso aqui é saúde pública. Então tem alguns pontos que podem e devem ser destacados. É claro que eu não vou ler todas as diretrizes aqui para vocês, mas eu vou citar aqui só pontos que são importantes. Primeiro ponto, vejam só. Isso aqui vai contra tudo que se ensina no Brasil. Como o brasileiro também não é muito fã de se informar, né? Comer gordura não engorda. Mas a gente já falou isso daqui. Vocês estão cansados de saber disso aqui. E eu faço questão de colocar estudo científico aqui embaixo, corroborando isso que eu estou dizendo. Exemplo, tem um estudo randomizado, estudos randomizados, sinônimo de confiável, onde fizeram o seguinte: vamos pegar dois grupos, alta ingestão de gordura e baixa ingestão de carboidrato, o outro grupo, alta ingestão de carboidrato e baixa ingestão de gordura, e ver quais desses grupos recebem maiores benefícios em termos de saúde. Aí adivinha quem foi que ganhou? O grupo que ingeria alta gordura e baixo carboidrato. Paulo, mas assim e tal, e esses estudos, muito bem, foram feitos, para vocês terem ideia, foram feitos 29 estudos pegando essa linha
de pesquisa. Um grupo, alta gordura e baixo carboidrato. Outro grupo, alto carboidrato e baixa gordura. Desses 29, quantos foram detectados que baixa ingestão de gordura tinha ganho para a saúde? 0. Ou seja, foi 29-0 a favor da gordura. E ainda hoje tem gente falando besteira. Claro, gordura boa, porque tem gordura ruim. Segundo ponto importante: gorduras saturadas não causam doença cardíaca. Os laticínios integrais são provavelmente protetores. Eu repito, diretrizes de alimentação saudável do Reino Unido. Outro ponto: alimentos processados que contenham no rótulo baixa gordura, light, baixo colesterol ou comprovadamente de reduzir colesterol devem ser evitados no Reino Unido. Outro ponto: limite os carboidratos refinados e o amido para prevenir e reverter o diabetes do tipo 2. Outro ponto: a quantidade ideal de açúcar a ser consumido para a saúde é 0. Aprenda a ler rótulo. Está lá no rótulo dos alimentos que você compra. É só ler, está lá bem claro. Outro ponto: óleos vegetais obtidos por refino industrial devem ser evitados. É basicamente o que o pessoal mais usa. Outro: pare de contar calorias. O pensamento focado em calorias causou danos à saúde pública. Outro: você não pode consertar uma dieta ruim com exercício. Isso é a mais pura verdade. O que vem em primeiro lugar é a forma como você se alimenta. É o que vem em primeiro lugar. Próximo: comer lanches com frequência fará você engordar. Sua avó tinha razão. Os pais, principalmente as mães, me desculpe, mas é verdade. Vai no supermercado comprar coisinha pro seu filho. Aí só compra o que não presta. Por quê? Porque se preocupam mais com praticidade do que com saúde. Depois, as crianças começam a apresentar problemas e não sabem por quê. Tudo porque, em primeiro lugar, é praticidade. A nutrição baseada em evidências deve ser incorporada aos currículos educacionais de todos os profissionais de saúde. Estão vendo isso aqui? Se isso fosse aplicado no Brasil, nunca ia acontecer de você chegar num médico e o médico chegar para a pessoa e dizer que vitamina C não serve para nada. Dá para aguentar isso? Isso não, eu fiquei sabendo disso, não foi nenhuma nem duas vezes não, muitas vezes. O profissional de saúde que desconhece sobre saúde. É muito louco isso, né? Então, diretriz de alimentação saudável e perda de peso para o Reino Unido. E, evidentemente, eu vou deixar esse link aqui para vocês poderem ter acesso, vocês poderem ler, tá bom? O resultado desse estudo do Warren Hofmeckler com os Navy SEALs foi o The Warrior Diet, esse livro dele que é um best-seller. O que é que isso tem a ver com jejum intermitente? A gente tem que ser justo e dar o crédito a quem merece. A pessoa que trouxe para o Brasil o protocolo, a técnica, a estratégia do jejum intermitente foi o Fred, do canal Treino Pesado. Então, o Fred foi a pessoa que primeiro tratou de jejum intermitente e dieta do guerreiro aqui no Brasil. Então, fica claro pra gente que, com tudo isso que eu falei até agora, elevação do GH, etc., que na realidade jejum intermitente não é uma estratégia que você usa para emagrecer, para queimar gordura. Jejum intermitente é uma estratégia metabólica, através da qual nós nos utilizamos para buscar o reequilíbrio do metabolismo humano. Tem restrições para o jejum intermitente? Tem. Por exemplo, a pessoa que é anoréxica. Você não pode utilizar protocolo de jejum intermitente com uma pessoa anoréxica. A primeira preocupação que a gente tem que ter nesse caso
é com a nutrição. Ou não obrigatoriamente a pessoa anorética ou a pessoa que sofre de bulimia, mas a pessoa que está bem abaixo do peso. Então, primeiro o pensamento tem que ser voltado à nutrição. E um outro caso onde não é interessante a gente usar o jejum intermitente, no caso de mulheres gestantes. Então, excetuando-se esses casos, o jejum intermitente ele é uma excelente estratégia se a gente quer ajustar o metabolismo de quem quer que seja. Quais são os protocolos mais conhecidos de jejum intermitente? 12 por 12, 23 por 1 e 16 por 8. Como é que acontece isso? Você fica, no caso do primeiro protocolo, 12 horas em jejum e você tem 12 horas para se alimentar. O segundo protocolo, você fica 23 horas em jejum e 1 hora para se alimentar. E o terceiro protocolo, o Linguens, 16 horas em jejum e 8 horas para se alimentar. Aí você pode dizer assim, poxa, mas é muita coisa, eu não consigo ficar tanto tempo assim sem me alimentar. Vocês querem ver uma coisa? O período que você está dormindo, ele é contado como jejum. Então, se por exemplo, se você pula uma refeição, por exemplo, pula o café da manhã, imagina que a sua última refeição do dia foi às 9 horas da noite e você almoça ao meio-dia. Vamos ver quantas horas tem de 9 horas da noite até meio-dia do dia seguinte. Então 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só aí você já teve 15 horas de jejum. E tem um mantra na cabeça, isso vai servir como um mantra para vocês. Café da manhã não é necessidade, é hábito. E eu citei para vocês o exemplo daqueles exércitos minoicos, espartanos, romanos, enfim. E se você partir para a lei natural das coisas, você não consegue imaginar que um leão na floresta, antes de sair para caçar de manhã, ele toma o café da manhã. Você diz assim, mas de manhã, se eu não comer, eu me sinto fraco. Tem aquela questão, primeira questão que eu falei para vocês, com relação ao vício em carboidrato. Tem uma outra questão que a gente tem que levar em consideração. O nosso organismo, ele lança insulina para ele poder colocar a glicose dentro da célula e a gente ter energia. Portanto, quando a gente está em jejum, o nosso organismo ele não secreta insulina. Só que ele secreta uma outra coisa, que é glucagon. Se a sua insulina está alta, não tem como o GH estar alto. Quando a insulina sobe, o GH desce. E quando o GH sobe, obrigatoriamente a insulina desce. Porém, se você está em jejum, para o seu corpo utilizar, por exemplo, a gordura que você tem como reserva, como energia, então ele lança mão de glucagon. E é como eu disse, GH é o hormônio do crescimento. Se quando você está em jejum ele se eleva, você vai ter energia mais do que suficiente para você usar no seu período de jejum. Então não tem como você se sentir fraco, não tem como você sentir fome. A fome eu já expliquei o que é. É simplesmente a gente quebrar hábitos. Esse protocolo Linguens é um dos protocolos mais eficientes. Falando mais diretamente sobre jejum intermitente, é muito importante a gente entender o seguinte. Foi o que eu falei, que o jejum intermitente ele não é usado para você perder peso, para queimar gordura. O jejum intermitente ele é uma estratégia metabólica, ou seja, você pode usar o jejum intermitente tanto para a pessoa que quer ganhar peso, aquele tipo de pessoa magro, ectomorfo, que não consegue ganhar massa muscular, quanto você pode usar o jejum intermitente para a pessoa que quer perder peso. Porque, como eu falei, jejum intermitente é estratégia metabólica, então vai ajustar o metabolismo. É a imagem bonita, né? Toxinas.
Tem uma coisa muito importante que a gente precisa saber. Existem pessoas que narram que começam a fazer o jejum intermitente e muitas vezes gripa, adoece. Porque o que acontece é o seguinte: quando a gente começa a fazer o jejum intermitente, como eu falei, como é um protocolo metabólico, uma das coisas que acontece é o organismo ele começa a queimar gordura. Basicamente, o que é que você tem dentro da célula de gordura? Duas coisas: toxinas e testosterona. Como o protocolo do jejum intermitente ele vai ajudar você a queimar gorduras, então quando você queima uma célula de gordura, aquela toxina e a testosterona que está dentro daquela célula, o que é que vai acontecer? Vai para a corrente sanguínea. A testosterona que está dentro da célula de gordura, que foi para a corrente sanguínea, ela volta a ser biodisponível. Então é muito comum as pessoas narrarem que quando começa o processo de jejum intermitente, a libido melhora, por exemplo. E esse negócio da pessoa gripar e adoecer, sofrer algum processo inflamatório, se deve a quê? Como eu falei, dentro da célula de gordura também tem toxina. Então, essa toxina que vai para a corrente sanguínea, quando essa célula é queimada, ela vai para a corrente sanguínea para essa toxina poder ser eliminada. Só que quando ela chega na corrente sanguínea, dependendo de como esteja o seu sistema imunológico, esse tipo de coisa pode acontecer, você pode vir a gripar. Para você evitar que isso aconteça, é que você deve ter muita atenção, como eu falei no início, na ingestão de vitamina C. Porque aí ela vai garantir que seus níveis de glutamina estejam sempre em cima, e aí você não vai ter esse problema. Principalmente para a mulher. Porque quando o sistema imunológico da mulher ele começa a cair, ou porque a mulher ela está em cetose, ou por alguma outra razão, o que é importante a mulher fazer? A mesma coisa, elevar a sua ingestão de vitamina C, para garantir que esses níveis de glutamina não caiam. Ou simplesmente, em vez de fazer a ingestão da vitamina C, fazer a aquisição da glutamina, que é fácil a gente encontrar. Tem bastante sites confiáveis que você pode encontrar, principalmente o da Growth. Só que eu vou citar agora um dado que vocês devem levar muito em conta com relação à execução do protocolo do jejum intermitente. O que foi que eu falei para vocês? Prestem bem atenção nisso. Que quando a gente está em jejum, o nosso GH ele chega a ter uma elevação de até 30%. Um ser humano normal, ele consegue fazer uma reserva, ser humano normal, de 300 a 400 calorias de glicogênio no músculo e no fígado. Um ser humano normal, de 300 a 400 calorias de glicogênio. Foi verificado que os Navy SEALs eles chegaram a acumular não 300, 400 calorias de glicogênio, mas eles chegavam a acumular até 3.000 calorias. E tem casos dentro dos Navy SEALs que chegavam a acumular até 5.000 calorias. Por que é que isso acontecia? Porque eles, no período do jejum intermitente, eles eram submetidos a treinamento físico. Eu estou dando para vocês mais uma razão por que a gente deve usar o jejum intermitente aliado a uma atividade física. Você pode, por exemplo, usar aeróbio em jejum, mas ficando claro que aeróbio em jejum não é atividade física, também é uma estratégia metabólica. Então eu estou dando uma razão muito forte para vocês aliarem uma atividade física ao jejum intermitente. Eu, por exemplo, eu pratico musculação. Tem dias da semana
que eu alio a musculação com o jejum intermitente. Vamos encerrar o vídeo de hoje com a imagem do Frank Zane, para que fique muito claro na cabeça de vocês que saúde não é questão de idade, é questão de cabeça. Busquem ser saudáveis. Quando a gente é saudável, é mais fácil da gente ser feliz. Um grande abraço para todos e sejam saudáveis.